Também expert da FAICO. Seja bem-vindo, Alexandre. Alexandre, desculpa, Paula. O lado cultural é um lado que a gente precisa, de uma certa forma, fortalecer. As pessoas que estão usando as ferramentas, os nossos clientes que estão utilizando os nossos ferramentas para fazer qualquer compra, qualquer interação, eles precisam estar cada vez mais treinados a utilizar essas ferramentas. Porque para mim tem um tema bastante cultural também do brasileiro, que de uma certa forma, o brasileiro sempre acha que pode tirar vantagem em qualquer situação. Tanto do bem aqui, a gente sempre acha que pode, se tem uma fila aqui, eu quero, enfim, se eu passar dois, eu já estou ganhando vantagem. E isso eu acho que fragiliza muitos no tema de fraude. Porque quanto mais do nosso lado, das empresas, a gente tem todo um investimento, sempre o outro lado também precisa ter a parte dele, que tomar cuidado em clicar em links, as coisas mais básicas aqui que eu vou falar. Mas hoje tem muito. É, não sei vocês, vamos pegar alguns exemplos. Quantos de vocês recebem ligação hoje de banco falando qualquer coisa, de alguma transação que não que você fez? Você sabe que você não fez. Mas se está te ligando, muita gente está caindo nisso. E se está caindo nisso, não é porque quer cair. É porque eu acho que não está preparado para entender que aquilo que o banco não liga ou que uma empresa não liga. E a gente teve, principalmente com o Open Finance, com todo esse avanço tecnológico, muita a população entrando no digital, tomando conhecimento dessa parte digital. Então, acho que quanto mais a gente investir, tem o lado de treinar e cada vez mais aculturar todos nós como utilizar essas ferramentas e não cair nessas ferramentas falsas, porque cada vez vai ser mais difícil você é, é, entender como é que funciona o processo, mas precisa ficar atento que as coisas mais básicas, parece que não, mas senha, não sei se vocês viram o tema do Louvre. Fato. A gente está falando coisas que parece que não acontece, mas a senha é a mais simples possível. Então são coisas que parecem básicas, mas a gente ainda tem muitas pessoas na ingenuidade caindo nisso e faz com que o fraudador ache uma oportunidade enorme aqui no Brasil de estar avançando diante dessas fragilidades. Então acho que o lado de investimento tem um lado, mas o lado da gente também investir em ensinar as pessoas como utilizar, ensinar as pessoas a não entregar senhas ou dados para qualquer pessoa, eu acho que vai nos ajudar muito. Eu costumo dizer que o Brasil não é para amadores, né? Sem dúvida. Então, podemos entender aqui que o Pix ele trouxe aqui uma massa nova de usuários que passam por uma nova digitalização, estão tentando entender ali como que isso acontece, né? Isso é bom, positivo para a indústria, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade do educacional, né? E aí juntando um pouco o oportunista brasileiro, né? Então isso também dá espaço para que o fraudador ele possa criar meios para ele fraudar, sendo que quem é a vítima, ela no primeiro momento ela foi instigada a ter alguma vantagem para aquilo. Alguns exemplos que a gente vê, se você transferir um valor de R$ 10 para essa conta, depois você vai receber aqui R$ 1.000. Então cai duas, três pessoas ali que vê isso como uma oportunidade, mas um tem 1.000 de retorno, mas 10.000 tiveram aí a fraude de R$ 10. Então, eu acho que o oportunista, né, ele dá esse espaço também aí para o fraudador, tá? Não deixando, óbvio, de lado a vítima, né, no final, né? Eu acho que seguindo aqui, eu queria falar um pouco de novos vetores, né? A gente viu recentemente de um único ataque hacker, né, via Pix, que pode ter resultado aqui em perdas de aproximadamente R$ 1 bilhão, né? Explorando justamente as conexões aqui de todo esse ecossistema, né? A interconexão de pagamento como o Pix e Open Finance, né, ela trouxe aqui de fato benefícios inegáveis, né? Mas também esses novos vetores de risco sistêmicos ao mesmo tempo, né? Como essa interconexão, né, ela está criando novos desafios na gestão de risco, né? E como as instituições, o que vocês têm vivenciado aí no dia a dia, através de clientes internamente, né, tem se preparado ou poderia se preparar para mitigar esses riscos de forma sistêmica? Bom, eu acho que a velocidade que nós estamos tendo hoje de novas tecnologias, a velocidade de cada vez ter menos fricção com os nossos clientes, deixar
a jornada cada vez mais fluida e com menos burocracia, vamos dizer assim. A necessidade do cliente em querer clicar cada vez menos para ser atendido, nos coloca num desafio bastante grande, que é como eu atendo essa velocidade que o mercado está me colocando e não fragilizar o meu cliente, a minha empresa. Eu costumo dizer lá dentro que fazer gestão de risco é bastante fácil, né? É só você falar não para tudo Mas aí você não faz, que não você faz não faz. business, né? Exato, você daqui a pouco morre em perfeitas condições. Então, o grande desafio é como eu deixo a empresa crescer junto com a segurança que ela precisa. Então, hoje, principalmente em termos de fornecedores e de novas tecnologias, a gente tem que sempre tomar cuidado. De novo, menos burocracia não quer dizer menos segurança. E algumas coisas básicas a gente tem que continuar mantendo no nosso dia a dia em alerta. Por quê? Porque os detalhes que está pegando aí, se você pegar os exemplos que acabamos de ter aqui no Brasil, não foi um trabalho de engenharia enorme. O Brasil, as empresas não estão sendo pegas de coisas simples. Então, a educação dos nossos funcionários internos, o treinamento desses funcionários e fornecedores, você acompanhar tudo que está acontecendo, você não deixar ter regras de controle de senha, de acesso, que parece que eu estou falando aqui o mais básico, Alexandre, isso é básico, mas a gente está tendo problema em função dessas coisas básicas ainda. Então, o tema de risco é fazer o beabá bem feito. Então, você ter o controle dos seus fornecedores, você ter o controle de acesso àquelas pessoas. Hoje as pessoas estão sendo aliciadas a entregar coisas para ter acesso dentro da empresa. E você precisa ter, aí aliar a tecnologia, saber gerenciar aqueles comportamentos errados que você tem dentro da companhia. Eu posso aqui dar uma série de exemplos, mas você precisa ter diariamente o que está acontecendo com cada etapa do teu processo. Porque quando der um alerta, você saber agir rápido. Porque, infelizmente, de novo, a gente está se deparando com muito aliciamento de nossos funcionários, muito aliciamento de nossos fornecedores, e aliciamento do mais básico possível, e infelizmente acontece, e você tem que saber detectar e tomar ação forte. E eu acho que o ferramental também aqui vem para nos ajudar muito quanto a isso. Eu concordo plenamente com você, acho que você já falou basicamente tudo. Hoje o elo mais fraco realmente é o ser humano. Os fraudadores sempre buscam o elo mais fraco da cadeia e hoje é evidente que o foco está ali nos nossos clientes, nos nossos funcionários. E aí a questão de tecnologia, como a tecnologia pode ajudar nisso, é que tudo hoje deveria gerar um sinal para a gente. Né? Um login, um acesso a uma conta, uma API que foi acessada, tudo deveria gerar sinais para a gente. Sinais se traduzem em dados. Como que a gente consome esses dados de novo, né? Eu volto a falar, a gente está vivendo numa inundação de dados e isso é inevitável. Agora, como a gente trata esses dados, como a gente orquestra esses dados, como a gente usa esses dados no momento certo e da forma certa, eu acho que é onde a gente tem onde a gente muda o jogo, né? Onde a gente inverte o jogo, onde a gente passa a ser reativo nas ações e passa a ser preventivo. Dessa inundação de dados, como que a gente consegue se manter na superfície, né? Primeira coisa, de novo, é separar o dado lixo do dado ouro. Segunda coisa, quando a gente consome essas informações, a gente sempre quer consumir essas informações o quanto antes, de maneira online, com decisões em real time. O dado precisa chegar para a gente no momento certo. O segundo fato não é um dado isolado que vai nos ditar um sinal. Na verdade, é um comportamento, é um contexto em que aquele dado está inserido. O que aconteceu antes? Quais foram os passos até chegar naquele momento? Então, toda essa orquestração, toda essa inteligência, toda essa estratégia é impossível sem ter uma ferramenta adequada para fazer esse tratamento. Eu entendo aqui, escutando vocês, de fato ferramental a gente tem evoluído muito, né? Mas ainda voltando para o back to basics aqui, a gente está falando do educacional, trabalhar numa política para que a empresa possa fazer um due diligence em relação ao supplier, fazer um know your employee também, cada vez mais, e não só fazer no onboarding, né? Esse supplier, esse provedor,
ou esse empregado, mas é monitorar este know your, o que for, ele tem que ser constante, né? E isso é importante, né? Eu acho que as empresas precisam começar a olhar um pouco disso e não só pontual, né? Isso é ao longo do ciclo daquele empregado, ao longo do ciclo daquele supplier com o parceiro, né? Não, eu acho que você está falando é muito importante, porque muitas das vezes a gente faz todos os passos na hora de contratar ou na hora de trazer aquela empresa aqui para dentro da tua companhia, para trabalhar com você. E depois disso você faz um processo, daqui um ano você volta, daqui 6 meses. Quando, né? E aí, eu acho que é aí que está o erro de muitos nós. Além de você fazer todo um trabalho de conhecer o seu possível funcionário, ou conhecer o seu possível fornecedor, e para trazer para trabalhar contigo, você precisa acompanhar diariamente, precisa ter dados, precisa ter insights diário para você ver se aquilo que você contratou está sendo entregue ao longo da jornada. Porque na hora de começar, todo mundo é bom, todo mundo está certinho, todo mundo faz o que você quiser. Depois é que você precisa ter atenção maior. E aí que eu acho que a gente baixa a guarda, e aí que entra as vulnerabilidades, e aí que entra o nosso fraudador, que bem que você falou no começo, a diferença do fraudador e nós é que nós temos a linha da ética. Ele não tem. Então ele vai agir dia e noite. Eu costumo brincar que tem muita gente. Deve ter um congresso de fraudadores também com muita gente. Eles têm mais tempo que a gente também. Exatamente. Né? Mais tempo, menos pudor, menos ética, Fato. não tem compliance. Enfim, mas eu acho que conhecer o cliente funcionário tem que ser ao longo da vida. Sempre. Eu vou para a terceira pergunta aqui, e é um tema que é super atualizado, em relação ao cenário hoje nosso descentralizado, né? E isso não é só externo, né? Então, aqui um estudo de 2025 sobre o trabalho híbrido no Brasil, né? As empresas não investem adequadamente em segurança, né? Conseguiu fazer as fotos? Nesse modelo, né, enfrentam Da riscos Tieco? 340% maiores de vazamento você de mesmo não dados. fez, Né? Então a você gente passou pra sabe outra. da importância de fato ali relacionado a ferramental para atender, né, essa mão de obra hoje que ela não está presencial, né? O trabalho híbrido e o Open Finance, eles criam aqui um cenário de trabalho e transações cada vez mais híbridos e descentralizados, né? E vocês aqui consideram, quais são os fatores aqui, os desafios que vocês consideram na implementação de uma política de segurança mais eficaz neste novo ambiente? Né? O cara está aqui, hoje ele está em São Paulo, amanhã ele está trabalhando em tal estado, ou ele está em outro país. E aí? E como que, né, o controle disso, desse dado sigiloso, como acontece? Né? A gente está super vulnerável a isso. Né? Acho que está bem, tem tudo a ver com o que a gente discutiu anteriormente, né? O Know Your Customer, Know Your Employee, quem tem acesso aos dados, isso é uma peça fundamental nesse jogo. Acho que quando a gente fala do Open Finance, por exemplo, a gente deixa de ter acesso somente aos dados dos nossos dados transacionais e passa a ter acesso também aos dados das instituições vizinhas ali. Isso amplia o leque de exposição das informações dos clientes. Então, tratar esse dado da forma adequada é imprescindível. Dito isso, a gente precisa também ter em mente que o dado ele precisa ser democratizado também dentro da nossa empresa. O que a gente vê muito recorrentemente é que os dados trabalham em silos dentro da empresa. Então, a gente tem o time de cobrança, que trabalha com um conjunto de dados específico. A gente tem o time de crédito, que trabalha com um outro conjunto de dados específico. E o time de fraude, trabalhando com outro conjunto. O que a gente vê que começa a acontecer ao redor do mundo é essa quebra de silos, não só entre as áreas, mas na questão de acesso aos dados também. Claro que isso precisa ser feito de uma forma bem baseada em governança de dados. Quem tem acesso, por que tem acesso, quando deve ter acesso, a que nível de detalhe deve ter acesso. Mas usar os dados horizontais ali, dentro desses silos, é extremamente útil e também traz muita vantagem. Então, uma informação, por exemplo, para o time de crédito, que aquele cliente sofreu uma fraude recente, ajuda porque talvez não seja o melhor momento de oferecer um produto para ele, né? O oposto também ocorre. A pessoa acabou de receber um empréstimo
o nível de risco dela é maior do que de uma pessoa que não teve crédito recente nenhum. Então, essa informação cruzada entre as áreas, eu acho que traz um diferencial competitivo para a gente, desde que cumpra aí com as normas de governança. Né? Bom, não, só complementando, eu acho que o Open Finance, primeiro, veio para democratizar mais ainda o sistema financeiro no Brasil. Eu acho que na visão do cliente é uma ferramenta espetacular, onde você consegue ter domínio dos seus dados e fazer valer com que os seus dados tenha valor para você. Então você vai receber ofertas cada vez mais atrativas, dependendo para qual banco você direcionar. Eu acho que isso aqui no Brasil é um avanço, e o Open Finance no Brasil tem sido cada vez mais um sucesso. E aí, por outro lado, é um pouco disso. No lado das empresas, é como eu recebo esses dados e de uma forma segregada eu consigo devolver para o meu cliente a melhor experiência para ele, ou com uma melhor oferta, ou com um melhor serviço, ou com uma melhor gestão de relacionamento com ele. Eu acho que isso cada vez mais é vantajoso para os dois lados. E por outro lado, que é o lado aqui que a gente está falando de fraude, é como eu garanto, de novo, isso, se você olhar há 5 anos atrás, isso você não tinha nas empresas, receber dados de clientes de uma forma automatizada. Isso tem mais um ponto de fragilidade no nosso processo, que a gente precisa garantir controles, garantir uma gestão de consequência cada vez mais rápida, e de novo, temos que ter alertas. Quanto mais abertura a gente está dando nesse mercado, e faz todo sentido e traz maior competitividade para todos nós, mais frágil a gente vai ficar dentro dos nossos processos, se a gente não mudar rapidamente como estão nos pedindo. Então, de novo, é um fornecedor que vai fazer uma parte do meu processo, ele precisa estar totalmente aderente às minhas políticas, é um funcionário que vai ter acesso, ele precisa ter acesso segregado. Não podemos esquecer que tem uma lei de proteção de dados, como que a gente vai fazer as coisas dentro do processo da lei e atender o nosso cliente na maior brevidade, com menos fricção, com uma jornada cada vez mais rápida. Isso parece falar é fácil, né? sim. Mas o dia a dia aqui, nós na cadeira de fraude, sabemos o quanto isso é desafiador para todos nós. Bom, a gente falou aqui do educacional, nós falamos de Know Your Employee, Know Your Supplier, ferramentas também, técnicas aqui de uso, mas me parece que tem uma questão urgente, que é como que a gente pode ter uma colaboração, né? E aqui uma pesquisa do Data Senado de 2024 revelou que os golpes digitais já atingiram 24% dos brasileiros nos últimos 12 meses. Então, 1/4 da população já foi, de alguma maneira, teve uma perda ali financeira ou outra, né? Ele foi vítima, né? O uso de IA preditivo, né? E a redução de fricção talvez dependeria aqui de um data, que a gente chama de data sharing, né? Ou um data exchange robusto, né? Ou seja, a gente começar a pensar como que as indústrias e os segmentos conseguem, de uma maneira, ser colaborativo entre eles para blindar o fraudador, né? Pensando aqui numa pergunta para vocês, né? Qual que é a principal barreira que vocês veem em relação a isso? Se é uma questão legal, tecnológica, né? Para a gente começar a pensar num compartilhamento de dados mais eficaz e seguro, né, num contexto brasileiro. Legal. Eu acho que o Brasil ele está próximo aí da vanguarda nessa questão de compartilhamento, de colaboração entre indústrias. A gente vê o Bacen centralizando muita coisa através da Resolução 6, através da DICT, trazendo essas informações de fraude para ajudar nas estratégias das instituições financeiras. A gente vê o tentáculo da Polícia Federal, que também utiliza aí faz de uma centralização de reportes aí de fraude para iniciar e dar mais subsídio para as investigações. A gente vê iniciativas como o Open Gateway das companhias de telecom, que ajudam a identificar ou a prover mais informações para as instituições financeiras, por exemplo, ScanSignal, SimSwap, entre outras APIs que estão sendo disponibilizadas aí, que ajudam bastante nas estratégias de fraude. E agora, mais recente também,
é a questão das mídias sociais, que é outra ferramenta que está sendo usada massivamente aí pelos fraudadores e golpistas para atacar os nossos clientes, né? Dito isso, ainda existem, claro que sempre existe espaço para melhoria, espaço para evolução. Eu acho que a gente deveria começar a parar de olhar, não parar, mas deixar de olhar só para dentro de casa e começar a olhar para fora também. Então, a colaboração talvez internacional. A gente já vê alguma colaboração internacional entre as polícias, mas a gente não vê tão fortemente uma integração ou uma cooperação entre instituições financeiras de diferentes países. Ainda é muito no boca a boca. Então, eu sei que uma pessoa de um grande banco aqui do Brasil consulta uma pessoa de um grande banco no Peru, que consulta uma pessoa de um grande banco no Reino Unido, mas isso é de uma forma bem não sistêmica, né? É algo que, eu tenho uma dúvida, eu vou buscar informação. Sim. Acho que a gente precisa sistematizar isso de alguma forma. Um pouco amador ainda, né? Dá para evoluir bastante aqui com o uso de tecnologia, né? Exatamente. A gente, eu acho que, seguindo aqui no encerramento, eu vou fazer a última pergunta para vocês, tá? A gente olhando agora para um futuro próximo, né? Então, falamos aqui um pouco de questão educacional, o que está acontecendo, momento de fake, IA, mas o que vocês entendem, e é lógico que num cenário aqui de 2 anos, 1 ano e meio, e tudo muda, né, de uma maneira muito repentina, o que vocês estão vendo aqui de tendências que estão vindo, está apontando, ou tecnologia, que isso pode definir aqui o jogo em relação à segurança, né? Aonde focar o investimento ali, na inovação e na tecnologia? Eu vejo que não tem como a gente falar de futuro próximo sem falar de inteligência artificial, né? E principalmente da inteligência artificial generativa. Eu acho que é uma ferramenta disruptiva, sim, quando a gente olha para o âmbito geral humano, mas quando a gente pensa especificamente nas instituições financeiras, a gente vê que agora que está começando a ter algumas ferramentas que fazem sentido e que trazem resultado palpável, mensurável para as instituições. Eu acho que daqui para mais 2 anos isso deve se concretizar de alguma forma. Empresas como a que eu trabalho têm investido bastante nesse sentido para criar modelos que atendam às necessidades das instituições financeiras no que tange a questão de auditabilidade, de explicabilidade, de governança, porque talvez seja onde o modelo de IA atual de generativa falha, né? A gente não pode aceitar uma alucinação num processo crítico como de fraude, como de crédito, como de cobrança. Então, eu vislumbro que as IAs generativas focadas, com foco em algum segmento ou algum caso de uso específico, vão ganhar força daqui para frente. Então, eu vou criar uma inteligência artificial generativa treinada com dados de fraude, treinada com métricas de fraude, treinada com regulamentações, com todos os dados que permeiam ali o tratamento e as estratégias de fraude para garantir que a resposta dela seja mais acurada, né? Além disso, a IA generativa que eu vejo no futuro, ela traz também consigo um score de confiança. Quão confiante a IA está daquela resposta? A IA sempre vai responder, já perceberam isso? A gente pode perguntar qualquer coisa, ela sempre vai responder. E quando a gente pensa numa resposta para um processo crítico, se a gente tem um score de confiança, quão confiante você está que essa resposta está correta? Isso ajuda a gente como humano, o humano tem que estar sempre no meio, tem que estar sempre no centro da decisão, né? E aí isso ajuda o humano a decidir se deve ou não levar aquela resposta em consideração. Ótimo. Eu acho que concordo 100% com o que você está falando. Quando a gente vê no horizonte de 2 anos, a única certeza que eu tenho é que tudo que está aqui hoje vai mudar daqui a 2 anos, será outra coisa. E essa velocidade que é o grande desafio. Eu acho que tanto o desafio tecnológico, que é o que você falou, e desafio humano. Eu acho que a gente precisa olhar para o time, para os nossos times, e ver o quão preparados esses times estão para responder toda essa tecnologia, para responder todo esse engajamento que está vindo. Então, precisamos investir muito em equipe. Acho que a equipe precisa estar bastante atenta a tudo que está vindo por aí. De novo, dar treinamento, vou dizer assim, aculturar todos os nossos clientes, como utilizar tudo que está vindo pela frente.
porque vai ser cada vez mais dinâmico o nosso dia a dia. Eu pego no meu segmento, o segmento de adquirência, que são as maquininhas, né, que passam, daqui a um tempo não vai ter mais maquininha, mas vão ter outras formas de você processar o seu cartão, que as empresas precisam estar preparadas, eu como área de risco preciso estar preparado e os meus clientes também. Então acho que é isso, acho que a evolução é todo dia e nós precisamos estar preparados, nós e o nosso time, para o que vem pela frente. Muito bom. Olha, eu agradeço imensamente ao Alexandre e o Caneco aqui pela perspectiva que vocês trouxeram do que está acontecendo. Ficou claro que o combate à indústria paralela, ela exige aqui uma transição urgente de defesa, saindo do reativo para o proativo, focada em a colaboração aqui, o Data Exchange, né, e um olhar atento à engenharia social. Tá? Segurança precisa ser um facilitador, né, e não um obstáculo para a gente ter uma excelente, experiência digital na oferta ali para os nossos clientes. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.